Vocês estão acompanhando um protesto do Ministério Público de Panorama contra a atitude dos políticos da Câmara dos Deputados, que na madrugada de quarta-feira modificaram as leis elaboradas pelo Ministério Público Federal, que aumentavam aí a fiscalização contra a corrupção no país. Os deputados basicamente dizimaram o pacote de leis e, ao invés das leis punir políticos corruptos, elas acabaram agora favorecendo a corrupção. Não bastando isso, os deputados decretaram caça às bruxas a juízes e promotores, criminalizando o abuso de autoridade. Isso poderia punir, agentes do Ministério Público durante uma investigação, por exemplo, as investigações da Lava Jato. Foi um modo de intimidar o trabalho do judiciário. Essa reunião no dia de hoje representa um marco significativo no desenvolvimento histórico e, por que não dizer, uma ressignificação da nossa democracia. Tempos e tempos precisamos nos revigorar e nos reafirmar, seja enquanto cidadãos, seja enquanto eleitores, seja enquanto pessoa. Acho que o país vive um momento histórico ímpar no seu desenvolvimento, em que nós, seja na condição de servidores públicos, gênero e agentes públicos, seja na condição de cidadãos, estamos aqui para desempenhar um ato de, não digamos repúdio, agressividade ou reação, mas sim um ato principalmente de justiça. Nós estamos aqui com a única função, é uma função de ressignificação de valores da nossa comunidade e é a atual quadra da nossa história. Nós não podemos admitir, enquanto poder, e aqui incluímos todos, porque o poder judiciário não é movimentado apenas por juízes, apesar de membros, na qual o Ministério Público atua junto a esse poder e outras instituições como a OAB, como função essencial, mas estamos aqui principalmente como cidadãos. Nós sofremos um ataque seríssimo nos últimos meses, um ataque que, segundo as palavras da nossa presidente do Supremo, criminalizar a jurisdição é fulminar a democracia. E a democracia é constituída por todos nós que aqui estamos. Então, esse ato, coordenado pelas associações e pelos diversos tribunais do país, seja pelo meu Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo próprio Ministério Público, através de palavras do Colégio de Procuradores, seja pela minha associação ou do MP, representa, sim, um resgate à nossa condição de sociedade. Sem sociedade não há coexistência, e sem coexistência não há vida. Sem democracia e sem justiça livre não há desenvolvimento social e o nosso país não pode jamais se desenvolver. Razão por isso foi essa situação de hoje, a qual vou abrir palavra para o membro do Ministério Público fazer as palavras e depois eu encerro também com algumas palavras do meu tribunal. O Daniel. Senhores e senhoras, doutores, servidores, inicialmente eu queria agradecer a presença de todos. Temos aqui hoje o juiz que representa o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o Ministério Público que representa o MP, todos os servidores do Ministério Público, do Poder Judiciário, enfim, a querida e essencial Ordem dos Advogados do Brasil, essencial administração da Justiça, membros do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, a futura gestão da cidade no Poder Executivo, enfim, temos diversos atores, os prestadores de serviços que aqui estão também, diversos atores que têm todos um mesmo pensamento. O que a sociedade brasileira hoje vem sofrendo por parte de uma medida, e qual medida é essa? É o projeto de lei que regulamenta as 10 medidas contra a corrupção. Não estamos aqui a falar que somos favoráveis ou contra as 10 medidas contra a corrupção. Isso foi uma proposta do Ministério Público, mediante participação popular de 2 milhões de pessoas, mas que não necessariamente tem que ser aprovado ou tem que ser rejeitado. O Congresso Nacional irá debater. E se for para o bem da sociedade, sim. Se for para o mal, não. A questão é a seguinte, muitos dos advogados aqui presentes hoje
certamente não concordam, como eu também, particularmente, não concordo com alguma das medidas. Mas a questão não é essa. A principal é a tentativa de criminalizar a atividade do Poder Judiciário e a atividade do Poder Ministério Público. Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, que aí também toda a nossa família composta de servidores e prestadores de serviços, não podem ficar reféns de investigados. Hoje, para quem não sabe, juízes e promotores podem ser punidos civilmente, criminalmente, administrativamente e pelos Conselhos Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Particularmente, a sociedade deve debater se há ou não a necessidade de uma lei de abuso de autoridade. Eu, como promotor de justiça do Estado de São Paulo, penso que sim, há necessidade de atualização da lei de abuso de autoridade, mas não nos moldes como quer. Um debate amplo da sociedade para que tenhamos tranquilidade para atuar. Não é crível como o promotor de justiça faça uma denúncia e o juiz se condenar ou absolver, no caso, o promotor responda por responsabilidade. Se o juiz condenar e o tribunal reformar, estará o juiz assim incidindo em crime de responsabilidade. Então, a tentativa que é feita no Brasil hoje por parte de suas excelências, no caso os senadores da República, data máxima vênia, ela fere totalmente o poder judiciário, que é base, assim como os outros poderes, como o Dr. Vanilson disse, da democracia. A mobilização nacional para que a sociedade, atenta a esse discurso, se movimente. Porque nós tivemos recentemente, no próprio Estado de São Paulo, com as alterações nas escolas, na educação, a população indo para as ruas, para as escolas, e a gente conseguiu mudar esse patamar. E temos também um exemplo em passado próximo, que foi a PEC 37, que foi amplamente rejeitada no Congresso Nacional em virtude da tentativa de acabar com a investigação do Ministério Público. Então, eu agradeço especialmente em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo e em nome do Ministério Público Nacional, pela participação de todos, inclusive os advogados, que entendem a necessidade de haver um maior debate da sociedade, dos operadores da justiça, para que a gente não acabe retornando ou regredindo aproximadamente 30 anos da nossa história, quando tivemos especialmente a intervenção militar e, enfim, o freio de advogados, juízes, promotores e até mesmo membros do Congresso Nacional. Então fica aqui meu muito obrigado. Eu vou ler rapidamente uma passagem para os senhores, porque esse movimento hoje está sendo feito em todos os fóruns do Brasil, por todos os juízes, promotores, advogados, enfim, servidores. O Ministério Público Nacional manifesta sua indignação com a manobra realizada nesta madrugada durante votação na Câmara dos Deputados, que resultou na completa descaracterização do projeto de lei de iniciativa popular destinado a combater a corrupção. Referido projeto de lei contou com subscrição de mais de 2 milhões de cidadãos brasileiros, que não foram ouvidos por seus representantes eleitos. Ao revés, a Câmara dos Deputados optou por retirar as principais medidas de combate à corrupção, substituindo-as por outras destinadas a retaliar e prejudicar o trabalho pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário na responsabilização de agentes públicos e privados pela prática de crimes, notadamente na Operação Lava Jato. Como o Dr. Vanilson disse, nosso ato hoje aqui é muito mais do que um ato de repúdio, um ato de justiça. Mas não podemos também deixar de manifestar que o que o Congresso Nacional busca fazer atualmente é a total punição e retaliação pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário e aí todos os atores que fazem parte, polícias, enfim, no combate à corrupção no Brasil. Dentre elas, merece especial repúdio a tipificação de crimes específicos para o Ministério Público e o Judiciário, com o objetivo de intimidar e enfraquecer as instituições. Repito, com o objetivo de intimidar e enfraquecer as instituições, dificultando a apuração de atos de corrupção. Cabe destacar que o ordenamento jurídico já prevê punição aos membros do MP e do Judiciário nas esferas criminal, civil e administrativa, inclusive por órgãos externos, que aconteceu na Emenda Constitucional 45 de 2004, criando o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público. A sociedade brasileira pode acreditar que o Ministério Público Nacional não se intimidará e seguirá forte no combate à corrupção, em estrito cumprimento da Constituição da República e em prol de um Brasil melhor. Os promotores de justiça do Brasil confiam que o Congresso Nacional, de alguma forma, ouvirá a voz do povo
verdadeiro titular do poder soberano e retomará o projeto em sua ideia original, seja para aprovar ou seja para rejeitar, mas em nenhum momento punindo juízes e promotores que estão no exercício e cumprimento de seu mistério constitucional. Muito obrigado. Senhores, encerrando aqui o nosso ato, eu quero mais uma vez agradecer a todos a presença e a colaboração, dizer que nós hoje somos a voz daqueles que não possuem voz. Nós somos, na verdade, a exclamação das ruas. Nós somos, portanto, o grito daqueles que não mais suportam desvios éticos e desvios funcionais ou disfunções afins. Somos hoje, portanto, um rompimento a um silêncio histórico de nosso país, a uma ressignificação da sensação de brasileiros. Não é o ataque específico ao judiciário ou ao MP, o ataque a nós, como povo, como nação. A tentativa esdrúxula de criminalização da jurisdição como forma de impedir o acesso antes nunca visto ou experimentado nesse país. Portanto, vamos nos refortalecer e nos ressignificar no ideal de cidadãos e brasileiros. Muito obrigado a todos. O ato está encerrado. Sigamos com muita luz e muita dignidade, que é o que o nosso país precisa. Muito obrigado.